Olá, família, te atualizei, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Pode Atualizar. Eu sou o Max Cardoso e estou aqui com... Laudelino de Oliveira Lima. E olha, uma das maiores preocupações do brasileiro de bem hoje em dia é com a justiça desse país. Parece que não existem mais leis. Tudo depende do lado político em que cada um está. Hoje em dia, no Brasil, parece que o conceito de justiça é fazer o bem aos amigos e fazer o mal aos inimigos. Por isso, temos uma convidada muito especial no Pode Atualizar de hoje. Pois é, ela vive na pele todos esses problemas que eu estou comentando aqui. Seja bem-vinda, a doutora Ludmila Lins Grilo. Bom, é uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Maxi, Laudelino, pessoas que eu conheço já há tanto tempo, e queria cumprimentá-los e cumprimentar também a galera aí da plataforma da Bárbara do Te Atualizei. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. A gente que agradece você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje, né, Laudelino? Isso aí. E eu já começo perguntando. Doutora, princípio da reserva legal. Não há crime se a lei anterior que o defina, tá rindo. Nem pena se prévia combinação legal. Isso, se eu for numa livraria, isso está na seção de fantasia, ficção, do lado do Tolkien. Explica pra gente o que é isso. Então, hoje em dia, só rindo, né? Assim, infelizmente, é uma tristeza. A gente acaba fazendo piada porque a gente é brasileiro, né? E o brasileiro é o maior produtor de memes mundial. Então, assim, o princípio da reserva legal já virou um meme nacional. Ele é previsto tanto na Constituição como no Código Penal. Então, ele nem é previsto apenas uma vez, ele aparece mais de uma vez na nossa legislação. Então, é algo muito, muito, muito importante. O que significa reserva legal? Significa que, para haver um crime, ele tem que estar ali reservadinho na lei. Tem que haver uma reserva legal prevendo aquele crime. Então, a gente não pode tirar da cachola um crime, por exemplo, o crime de homofobia, que o STF tirou da cachola. Não existe crime descrito por meio de decisão judicial. Todo crime deve ser descrito previamente em uma lei. Porque para a gente viver numa sociedade, a gente precisa saber o que aquela sociedade, em um determinado momento histórico, define ou não como sendo crime. Ou seja, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Isso tem que ser estabelecido antes. A regra do jogo tem que ser estabelecida previamente. E isso tem que ser feito mediante lei. E a nossa Constituição prevê isso e o nosso Código Penal também. Então, o princípio da reserva legal no Brasil já foi para as cucuias. Né? Tem uma expressão que o Olavo usa também, que eu não vou usar aqui, já foi para as... Então, assim, já foi. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer? Entendemos perfeitamente. Com certeza o pessoal aí de casa também entendeu. Os dois alunos do Olavo aqui também. Mas, doutora Ludmila, antes da gente chegar assim, nos fatos mais recentes, né? Aposentadoria e o CNJ, que eu queria também que depois você explicasse para o pessoal de casa em detalhes aí como que chegou nesse ponto. Mas explica para a gente um pouquinho da sua história, né? Como é que era o seu trabalho lá na Vale da Infância e Juventude da comarca de Unai, como juíza? Como é que era o seu trabalho lá? Então, o meu trabalho lá era igual o que eu fiz nas outras comarcas. Eu já perdi a conta de quantas comarcas, em quantas comarcas eu passei. Eu acho que no total deu 10, 11 ou 12 comarcas nesses 10 anos de atuação. Sendo que o trabalho era um trabalho normal, era um trabalho de segunda a sexta. Eu não era juíza TQQ. Sabe, TQQ, para quem não sabe, é aquela pessoa que trabalha terça, quarta e quinta. E segunda e sexta sabe como é, né? Segunda e sexta, o pessoal costuma se dar aquela folga, porque sabe como é, as pessoas se cansam muito. Mas, enfim, felizmente, eu nunca fui uma juíza TQQ, trabalho de segunda a sexta, inclusive a prova documental disso, afinal de contas, todas as audiências eram gravadas ou tinham atas antes da gravação das audiências, todas as audiências têm ata,
Então, portanto, isso está provado documentalmente, né? Não preciso nem de testemunhas para isso. Então, trabalho de segunda a sexta, audiências geralmente começavam 1h da tarde. Tinha comarca que eu começava 1h30 até o infinito, aí até acabar a última. Às vezes acabava 4h da tarde, às vezes acabava 6h da tarde, às vezes acabava 8h da noite. Então, assim, aí depende do andamento dos trabalhos. Se vai ter muita testemunha para ouvir, se a testemunha vai demorar muito, se vai ter alguma condução coercitiva. É muito comum nas varas criminais, durante uma audiência, uma testemunha vai e falta. E ela foi intimada para aquele ato, mas ela falta. Então, o que a gente faz? A gente tem que interromper aquela audiência, mandar a polícia ir lá ou o oficial de justiça carregar aquela pessoa para o fórum, que é o que a gente chama de condução coercitiva. Então, às vezes, paralisava a audiência e tinha que esperar a testemunha chegar, e a guarda, nem sempre a testemunha era encontrada, aí acaba atrasando todas as outras audiências do dia, enfim, é a rotina normal de uma vara criminal. Às 5h da tarde, em regra, era o horário em que eu começava as mal afamadas audiências de custódia. Geralmente era às 5h da tarde o horário em que a gente começava. Então, tudo dependia. Eu sempre tenho que deixar esse horário livre, por quê? Porque você nunca sabe se vai ter alguém preso naquele dia ou não. Então, se tiver alguém preso naquele dia, você tem que ter esse horário reservado, um horáriozinho livre na pauta, para encaixar ali a audiência de custódia, porque a audiência de custódia tem que ser feita em 24 horas. Então, reservo o horário ali das 5 horas, ali 5, 5h30. Aí as audiências geralmente iam até 6, 6h30, mais tardar 7. Às vezes, ultrapassava um pouco quando tinha alguma audiência muito pesada, ou com muitas testemunhas, ou com muitos advogados envolvidos, porque aí são muitas perguntas a serem feitas. Mais ou menos isso. Processo judicial eletrônico, então a maior parte dos processos já eram processos eletrônicos, então aqueles que não começaram eletronicamente foram digitalizados. Então já não havia muito mais aquela coisa de pegar em folha de papel. Acho que a maioria das comarcas no Brasil hoje já é assim, pelo menos em Minas é. Então, os processos eram eletrônicos. Então, não precisava aquilo de assinar em papel, já não existia mais isso. As assinaturas eram eletrônicas. E no meu caso, depois do fim da pandemia, eu continuei trabalhando por videoconferência. E isso aí foi alvo de reclamação. Inclusive, as pessoas... Continuei fazendo todas as audiências normalmente, tudo mais. Só que como eu não comparecia mais ao fórum, trabalhava ou da minha casa ou de cidades alternadas, as pessoas passaram a dizer muito comodamente que eu não aparecia no fórum. Claro, porque eu trabalhava de casa. E elas sabiam que, dando essa narrativa, as pessoas interpretariam que eu abandonei o serviço. Então, foi isso que aconteceu. Teve um motivo, mais do que explicado, o tribunal sabe disso, e que o próprio tribunal, mediante um documento feito pelo próprio GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal, que revelou ali que eu não deveria ter o meu paradeiro conhecido por motivo de segurança. Então, consequentemente, eu não poderia estar nem na minha casa, nem no fórum. Eu deveria estar em outro lugar desconhecido do público. Mas eles, comodamente, ignoraram esse documento e fizeram assassinato de reputação em cima disso. Caramba. Perfeito. Doutor, eu lembro a primeira vez que eu vi você falando na internet foi no podcast do Flávio Morgenstern. E foi uma surpresa, porque até então a gente não tinha visto ninguém do judiciário falando. Eu acho que, não sei se a senhora foi a primeira, mas eu lembro muito bem dessa entrevista com o Morgenstern, até porque eu aprendi várias coisas, né? Quando você vê alguém do direito que ainda tem essa veia para professoral, o negócio de dar aula, as explicações são sempre muito palatáveis, é diferente daquele cara que se perde no juridiquês e não está explicando nada. Então, aí eu passei a procurar todas as entrevistas, porque eu estava sempre aprendendo alguma coisa, e achei muito interessante. Ali foi um choque para a direita também, porque foi uma juíza que estava começando a falar das ilegalidades, tá?
naquele programa do Morgenstern. Pouquíssimos outros falaram depois. O que te motivou ali? A gente sabe um pouco o que é esse ambiente, né? Mas você tomou essa coragem. Você chegou lá e falou assim, não, eu vou ter que falar. Eu não aguento mais ver isso aqui. Como é que foi essa transição entre uma pessoa que está todo dia ali fazendo o seu trabalho, está acompanhando política, está estudando filosofia, segue lá o Olavo, segue outros professores, e de repente eu tenho que falar. Como é que foi isso? Laudelino, isso começou muitos anos antes, inclusive coincidiu com o ano do meu ingresso na magistratura, que foi 2012, foi quando eu passei no concurso. Aí a gente passa ali, foi no finalzinho de 2012, passamos ali alguns meses fazendo cursinho de formação, aí a posse mesmo foi em abril de 2013. Então, no finalzinho de 2012, quando eu passei no concurso, aconteceu um grande evento na minha vida nesse ano, mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois. Então, o grande evento de 2012 para mim foi, sim, a minha aprovação no concurso, mas teve um outro grande evento que aconteceu umas 2 ou 3 semanas depois, que foi eu ter conhecido o professor Olavo. Então, quando eu passei no concurso, eu me vi livre para estudar outras coisas. Eu só estudava direito, eu trabalhava de dia, o dia inteiro, e só me sobrava noite, final de semana, feriado, dia santo, para estudar. Então, eu só estudava direito, eu era ignorante em todas as outras coisas, eu sabia disso. Então, ali, em meio aos aplausos da aprovação do concurso, eu resolvi fazer o contrário do que a maioria das pessoas que passam nesse tipo de concurso faz. A maioria simplesmente se acha o suprassumo da sabedoria, fica ali sendo aplaudido, como ele é inteligente, passou no concurso, e não faz mais nada da vida. Fica ali vivendo de aplausos, vivendo das lembranças do dia da posse. E eu sabia que eu não queria ser assim. Eu me recusava a ser assim. Eu falei, não, eu tenho consciência de que eu posso estar sabendo um pouquinho de direito para ter passado no concurso, mas eu sou ignorante de todas as outras coisas. E eu fui correr atrás disso aí. Eu não levei nem uma semana para voltar a sentar a bundinha na cadeira e estudar, só que estudar outras coisas. E nisso que eu comecei a estudar outras coisas, e filosofia, ciência política, comecei a ler um monte de coisa, e literatura de não sei das quantas, cheguei no professor Olavo, coisa de 2 ou 3 semanas depois. Então, esse foi o acontecimento mais marcante do ano de 2012 para mim, e não a minha aprovação no concurso. Então, já em 2013, no ano seguinte, eu sempre digo que quando eu conheci o professor Olavo, eu virei uma cracuda de professor Olavo. Sempre antes de dormir, eu ia ler só mais um artiguinho, só mais umzinho antes de dormir. Então, eu virei a cracuda do Olavo. Deixa eu ler só mais um pouquinho. E todo dia eu ia lendo um pouquinho. Então, alguns meses depois, já em 2013, eu já tendo tomado posse como juíza, a minha cabeça já tinha modificado, a minha cosmovisão já tinha modificado completamente. E eu estava ali, naquele ambiente dos juízes, frequentando aqueles grupos de Facebook. Na época estava começando o WhatsApp, né? Os grupinhos de WhatsApp, os grupinhos de Facebook, eu comecei a perceber a cabeça daquela galera. E eu vi que tinha algo de muito errado. Falei, peraí, eu preciso transmitir isso que eu estou aprendendo agora para essas pessoas. Porque essas pessoas estão aqui tomando decisão na vida dos outros e parece que não sabe onde está pisando. Falei, deixa eu fazer alguma coisa aqui. E dali, já em 2013, 2014, inclusive eu conheci o Terça Livre, já nesse inicinho, 2013, 2014. Eu comecei a escrever algumas coisas no Facebook, então eu transmitia algumas coisas que eu escrevia nos grupos de juízes. Inicialmente o pessoal não sabia exatamente o que pensar, o pessoal ficava meio atordoado com algumas coisas que eu escrevia, e eu e mais meia dúzia de 2 ou 3, só que éramos os olavetes que compreendíamos aquilo ali que estava sendo dito. Inicialmente, né, as pessoas olhavam com desconfiança, mas daqui a pouco muita gente começou a aderir. Então, assim, eu estava lá falando essas coisas quando tudo era mato.
Daqui a pouco eu comecei a perceber que muita gente começou a aderir, assim como muita gente começou a se tornar um detrator. Mas normal, eu já estava sendo treinada, né, naquela teoria do professor Olavo, que diz que quando você perde o medo de ser ridicularizado, você tira completamente a arma do seu inimigo. E assim eu prossegui. Inicialmente só ali nos grupos, tal, no meu Facebook. Aí daqui a pouco eu escrevi um texto que viralizou, um texto sobre refutando uma juíza esquerdista, dizendo que ela só tinha virado juíza porque ela era branca, porque ela era privilegiada, aquela coisa toda. Eu fui escrever um texto refutando, dizendo que eu não era privilegiada, que eu era uma suburbana, sempre fui uma pobre, aquela coisa toda, e consegui passar no mesmo concurso que ela. E aquilo ali viralizou, e daí os meus textos começaram a ser lidos na internet. Então, eu comecei na internet como escritora. E dali, passei a escrever vários textos, a coisa começou a ficar grande demais. E eu achei que era o momento de falar, de botar a minha cara. Apesar de eu sempre ter sido mais introspectiva, eu achei que era o momento de botar a cara para bater mesmo, aparecer nos vídeos e tudo mais. Então, eu resolvi fazer um Instagram, botar a cara para bater, essa coisa toda. E eu falei, eu não vou parar. Aquela coisa do eu não vou parar, não precipitar, não parar, não retroceder. O que eu estou fazendo é o certo. Então, embora eu não considere correto em tempos normais um juiz se expor tanto, eu acho que o juiz ele deve ser discreto. Só que ali eu percebia claramente o seguinte, nós não estávamos em um momento de normalidade democrática. Então, não era o caso. Não é o caso, não era não. Não é o caso, nesse momento, dos juristas em geral, inclusive juízes, de ficarem calados, vendo o ordenamento jurídico do país virar pó. Esse é o momento dos juristas falarem e do juiz não ser discreto. Deixa para ser discreto depois, em um momento, em um retorno à normalidade. Aí, tudo bem, eu também seria discreta. Mas ali eu vi que não era o caso de ser discreta. Por quê? Porque eu lembrei do que o Eric Voegelin fala lá no livro Hitler e os Alemães. Lá ele fala que depois daqueles horrores do nacionalsocialismo, ele foi lá caçar nas bibliotecas da Alemanha o que aqueles professores de direito da época, os juristas da época, tinham escrito durante aquele período de horror, daquele período, não vou falar o nome porque pode cair aí a transmissão do YouTube na hora que no YouTube, mas vocês sabem, né? Aquele período que rolou ali, um pouco antes da Segunda Guerra, até um pouco depois, daquele sujeito, daquele bigodinho ridículo. Então, naquele período, então aí o Eric Voegelin foi falar, poxa, o que os juristas escreveram sobre esse período sombrio? E ele fez a seguinte descoberta, coisa de 10 anos depois do fim do nacionalsocialismo da Alemanha, quase ninguém tinha escrito nada. Os jovens daquela época, 10 anos depois, não sabiam, não entendiam o que havia acontecido. Eu falei, peraí, eu não quero ser uma dessas juristas omissas, porque isso já aconteceu na história e eu conheço a história. Eu não quero ser uma delas. Falei, eu perco o meu cargo, mas eu não perco a minha dignidade. Vamos lá, vamos escrever sobre isso, vamos falar, escrever livro e tocar o zaralho. Eu perco o meu cargo, mas não perco a minha dignidade. E daí eu segui em frente. Essa foi a minha motivação. E o medo do inferno também é bastante motivador. Perfeito, né? É reconfortador quando a gente encontra alguém que tem consciência, né? Alguém que não pensa como psicopata, né? Porque hoje em dia parece que o Brasil está governado por psicopatas, pessoas que elas não importam se está certo, se está errado, se elas acreditam, se elas não acreditam, elas estão pensando assim, o que vai me dar menos trabalho? Né? A maioria das pessoas me dá mais pensa, vantagem. o que vai me dar mais vantagem? Né? O que vai me dar menos problema? Isso é típico pensamento de psicopata, tá? Então, cuidado. Né? A gente tem que ter consciência se o certo é certo, se o errado é errado. Bem, doutora, eu estava olhando aqui para preparar o podcast sobre as decisões, né? As tais condenações, as tais... Aí eu olhei lá o CNJ, que
recebe uma denúncia contra você, e aí eu nem sei se você pode falar sobre isso, não puder, né, pode dizer posso aqui, falar. né? Então, o CNJ, ele afastou você em fevereiro desse ano, né? Acredito que a informação é essa. Mas não dá para entender direito qual foi o crime, né? Qual foi o crime que você cometeu? Eu não consegui entender. Eu li várias coisas, li o que a mídia fala, eu não consegui entender qual foi o crime tão grave, porque a gente não vê juiz sendo afastado assim. Então teria que ser uma coisa assim, gravíssimo, né? De repente uma propina, né? De repente uma corrupção, não sei, alguma coisa muito grave, e não vi. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa decisão do seu afastamento. Depois a gente vai lá para a aposentadoria compulsória, mas primeiro teve isso, de por que isso aconteceu, e falasse também um pouquinho para as pessoas o que é o CNJ, né? O que é esse Conselho Nacional de Justiça, quando surgiu, qual que é a finalidade, o que ele deveria fazer, né? Porque, para mim, não é esse o papel que deveria ter acontecido, né? Não acredito que esse seja o papel. Então, explica um pouco para a gente, né? O que é o CNJ e o que foi essa decisão de te afastar lá em fevereiro desse ano. Certo. Então, o CNJ é um órgão de inspiração soviética. O pessoal tenta esconder isso. A gente chama de soviete, o sovietão. É um apelido que a gente dá. É um apelido, mas que reflete a realidade, porque soviete, na verdade, é uma palavra russa que quer dizer conselho. Então, o CNJ nada mais é do que um soviete mesmo, de inspiração soviética, que significa um conselho administrativo que toma algumas decisões, né? Um conselho de natureza não jurisdicional, mas administrativa, como é o CNJ. E o CNJ ele foi trazido para a nossa Constituição via emenda constitucional no ano de 2003 ou 2004. Aí tem que confirmar de cabeça. Olhem aí, a emenda 45, lá para o início dos anos 2000, 2003 ou 2004, veio essa emenda colocando o CNJ como sendo um dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. E qual que é a atribuição do CNJ? Basicamente, atribuição administrativa e correicional, disciplinar. Então, o CNJ ali tem uma atribuição de, por exemplo, normatizar certas rotinas administrativas dos tribunais. Por exemplo, uma coisa que o CNJ poderia fazer e nunca fez, unificar as folhas de antecedentes criminais no Brasil inteiro. Tem muita gente que às vezes é solta indevidamente porque o juiz não tem instrumento para analisar a folha corrida do sujeito. Às vezes eu pego lá a folha corrida do estado de Minas Gerais, mas eu não sei o que o cara fez no Rio Grande do Norte. Às vezes o cara é um criminoso que está vindo de outro estado e eu não tenho como saber, porque não existe uma folha de antecedentes criminais unificada no Brasil. Então, nisso aí, o CNJ poderia atuar, ele que é atuante, né? Poderia atuar, mas não atua. Porque isso aí seria terrível para os bandidos. E, pelo visto, atuar contra a bandidagem não me parece ser muito o feitio do CNJ, né? Então, isso aí eles não fazem. Mas ficar perseguindo o juiz, isso aí é com eles mesmo. Então, função correcional disciplinar, isso é constitucionalmente atribuída ao CNJ, sem prejuízo das funções correcionais disciplinares dos tribunais de justiça e dos tribunais federais. Então, os juízes eles não estão apenas sob a fiscalização dos seus próprios tribunais, eles também estão sob a fiscalização do CNJ. Então, tem essa função correcional. Só que o que a gente está vendo na prática, isso já era altamente previsto na minha palestra de 2019, que foi uma das causas da minha aposentadoria compulsória, a gente vai falar depois. Nessa palestra de 2019 do Itamaraty, eu já falo ali que o CNJ já estava extrapolando as suas atribuições. Então, com isso, ele vai acabar obrigando os juízes, sem dizer que está obrigando, ele vai acabar obrigando os juízes a tomarem determinadas decisões
contra a lei, contra a Constituição. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Eu vou dar um exemplo. O CNJ, no final do ano passado, afastou um juiz de Belo Horizonte. Ah, mas o que ele fez, Ludmila? O que ele fez? Ele deu uma decisão judicial normal. Ele estava ali trabalhando honestamente. Ele deu uma decisão judicial autorizando, uma coisa assim, autorizando a realização de uma manifestação política na rua. Só que era uma manifestação política do pessoal da direita, ou seja, era uma manifestação política proibida pelo regime. E esse juiz simplesmente estava ali, coitado, recebeu, alguém entrou com aquela ação, ele foi lá, pegou, julgou, deu a autorização dele lá, com base no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que é permitido no Brasil, é permitida a manifestação política, desde que, né, não ocupe o espaço reservado para outro grupo anteriormente, desde que seja uma manifestação pacífica, sem armas, enfim, é possível isso, segundo a nossa Constituição. E ele foi lá, deu uma decisão normal e foi afastado pelo CNJ porque acabou beneficiando o grupo errado, o grupo da direita, o grupo dos, abre aspas, bolsonaristas. O cara foi afastado, eu não sei nem se já voltou. Depois eu vou até procurar saber. O CNJ também recentemente, extrapolando das suas atribuições, ele mandou os juízes perseguirem os pais que levavam crianças para QGs, para manifestações de direita, manifestações na porta de quartel, essas coisas. Mandou os juízes da infância e juventude perseguirem esses pais. Então, assim, eles adentram numa atividade correicional que extrapola demais as suas atribuições, e não apenas atividade correicional. Eles extrapolam, inclusive, na atividade legislativa. Eles, assim como o STF, o exemplo vem de cima, né? O STF, fazendo o que está fazendo, acaba estimulando que os outros órgãos abaixo dele, mas que tenham uma índole ditatorial, pessoas que compõem a magistratura, que tenham essa índole ditatorial, acabam se inspirando na conduta do STF, que acaba virando a conduta padrão. Então, acaba extrapolando das suas funções. Por várias vezes o CNJ extrapola dos limites regulamentares e o CNJ acaba por legislar. A gente viu isso acontecer várias vezes e eu posso dar um exemplo. Isso já tem muito tempo. O CNJ determinou que os cartórios procedessem à mudança de nome dos travestis sem necessidade de processo judicial. Então, se qualquer pessoa, se eu, você, qualquer pessoa que não seja um travesti, quiser mudar de nome, nós vamos ter que fazer o procedimento previsto na Lei de Registros Públicos. Nós vamos ter que entrar com o processo judicial, o juiz vai verificar se está tudo certinho, o promotor vai analisar, ver se você não está querendo enganar ninguém, trocando de nome, aquela coisa toda, o processo judicial normal para mudar de nome. Mas o travesti não precisa. Basta ele chegar lá no cartório. Isso aí o CNJ disciplinou, entendeu? Então, assim, o CNJ, sendo um órgão administrativo, pega para si atividades legislativas, judiciais, tudo aí indo na onda do STF. Então, respondendo aí a pergunta do que é o CNJ, é o órgão administrativo que se transformou num soviete político contra os adversários. Você ia falar alguma coisa, Max? Não, eu estou impressionado, eu estou chocado aqui com as informações que você passou, porque você veja, eles tomam essas decisões, né, que obviamente não está indo muito além das suas próprias competências, sem perceber a gravidade, bem, talvez percebam, né? Claro. Mas a gravidade dos efeitos dessas decisões arbitrárias são impressionantes. A minha impressão, conhecendo a história, o que está acontecendo aí com o CNJ, que a doutora está relatando, é que a lei agora ficou secundária. Sim. A fidelidade deles é com uma determinada orientação política daquele momento, né?
com grupos daquele momento. Ou seja, a pergunta, Ludmila, tá bom, estamos vendo isso tudo. De quem é a atribuição de se regular o CNJ diante de um desvio desse que a gente está vendo? Então, o CNJ ele é regulado por lei e pela Constituição. Todas as atribuições do CNJ estão descritas na lei e na Constituição. Então, em caso de algum extrapolamento de um de seus membros, os seus próprios membros, os outros do colegiado, devem regular. Mas o que fazer quando todos estão mancomunados, assim como acontece no STF? Então, aí é complicado, aí vai precisar de uma denúncia, precisaria que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse nesse sentido. Até hoje, eu, pelo menos, não soube de nenhuma manifestação da PGR nesse sentido, no sentido de considerar abusiva a atuação de algum membro do CNJ. Pode ser que tenha e eu não saiba. Eu realmente nunca soube. Seria do Procurador-Geral da República. Que, aliás, sim, tomou Doril. Há bastante tempo eu falo isso. E teria outra, ou seja, o PGR não faz, né? Teria outra instância, alguém que poderia atuar aí para corrigir o CNJ ou não? Não vejo. Né? A correição do CNJ. Eu não vejo. Pois é. Seria a PGR. E quem faz a correição da PGR? Já que ela se omite. O PGR corresponde, na estrutura do Ministério Público, ao STF. É a mesma coisa que perguntar, e aí, quem corrige o STF? É a mesma coisa que perguntar quem corrige o PGR. O PGR é o membro do MPF que erra por último. Perfeito. Você vê, doutora, que a gente não está com um problema só no STF, que é muito comum, né, a gente direcionar todas as frustrações para o STF. A gente está aqui já concluímos que a PGR também tem problema, o CNJ tem problema. É uma cadeia de problemas num determinado poder. O que parece é que as estruturas de peso e contrapeso, de controle desses poderes, estão dentro do próprio poder. E como o poder se perdeu, aí a gente fala, será que o Senado teria capacidade de fazer alguma coisa dentro da lei? Sim, o Senado é o órgão capacitado, apto a resolver as questões relacionadas ao STF. E resolvendo as questões relacionadas ao STF, crime de responsabilidade dos ministros, aquilo ali tudo, se o Senado se movimentasse, coisa que não aconteceu até agora, resolvendo a questão no STF, eu acredito que todos os outros problemas se resolveriam em cadeia. Porque, como eu falei, os outros juízes, pequenos ditadorizinhos, fazem o que estão fazendo porque estão vendo o que o STF está fazendo. Então, na hora que o STF tiver um freio, os outros também vão ficar com medo de perderem seus cargos. Caso algum ministro do STF sofra um impeachment, o que já era para ter acontecido há muito tempo, em mais de um ministro, caso algum deles sofra impeachment, outros juízes de tribunais inferiores vão se sentir também constrangidos a, seguir a lei para não perder os seus cargos. Então, tudo é uma questão do exemplo. O exemplo está vindo de cima e o exemplo que está vindo é péssimo. E é por isso que os outros estão colocando as manguinhas de fora também. Então, é necessário que a atitude venha do Senado Federal em relação aos ministros do STF. E tudo mais tenderá a se resolver, na minha opinião. Perfeito. E sobre a decisão do CNJ, né? Aquela primeira ali, do afastamento. Né? Sim, eu acabei que não respondi uma pergunta. Qual foi o motivo que eles alegaram, né? Porque tem um retweet nessa história, ou seja, eu não consigo ver o crime. Eu li lá várias coisas, mas, gente, cadê o crime? Não, até agora não. E antes dessa decisão de afastamento, do meu afastamento das minhas funções, que foi uma decisão dada pelo... Eu não vou falar CNJ, não. Eu prefiro dar nome aos bois, como a gente aprendeu com o professor Olavo. Foi uma decisão dada pelo corregedor Luiz Felipe Salomão e endossada
pelos outros conselheiros. Tá? Então, só para dar nome aos bois, o procedimento foi iniciado pelo Luiz Felipe Salomão, guardem este nome, e endossado pelos demais. Antes dessa decisão, daqui a pouquinho eu vou falar dela. Em setembro do ano passado, já está fazendo um ano agora, esse mês, o Alexandre de Moraes mandou bloquear as minhas redes sociais. Então, sobre esse processo, está sob segredo de justiça, não posso falar, mas, enfim, estou esperando me dizerem qual é o crime até hoje. Tá? Só que não é interessante tocarem esse processo. Por quê? O que eles queriam já foi feito, que era calar minha voz nas redes sociais. Eu não sei se vocês lembram, o meu Twitter era uma espécie de bomba atômica, e qualquer coisa que eu quisesse que viralizasse, que eu quisesse jogar luzes, eu fazia, a hora que eu quisesse. Então, o meu Twitter era uma bomba, o meu Instagram era uma bomba. Se eu quisesse apontar, como fiz várias vezes, irregularidades na atuação do MP, do STF, eu fazia ali, fazia um reel, fazia um story, ou fazia uma thread no Twitter, e imediatamente aquilo viralizava, assim, acho que meu engajamento era muito maior do que Folha de São Paulo, do que Metrópolis, do que essas coisas todas. Então, era imperioso para eles calarem a minha voz, ainda que sem motivo nenhum. Estou esperando dizer, já faz um ano que eu estou sem as minhas redes sociais, lembrando, no Brasil. Quem usa VPN consegue ver, e quem está no exterior também. Tá? Só lembrando que o povo se mantém na censura na intranet do Alexandre de Moraes porque quer, porque instrumentos para sair da intranet do Alexandre de Moraes tem. Mas, enfim, fechando parênteses, continuando. Então, eles conseguiram o que queriam, fechar as minhas redes sociais no Brasil, e com isso o caminho ficou mais facilitado, porque eu era a única juíza no Brasil que falava claramente, Tem outros que falam só que de forma muito mais polida, muito mais discreta, mas que falava claramente, com todas as palavras. Eu creio que eu seja até hoje a única. Tá? E agora também o desembargador Sebastião Coelho, que depois da aposentadoria dele, ele também passou a fazê-lo. Então, acho que juíza da ativa, na ativa, exercendo o cargo, eu acho que eu fui a única no Brasil a fazer dessa forma como foi feito. Pois bem, eu achei que não era o caso de ser muito polida, muito discreta, de tratar pessoas, de tratar inimigos da nação com polidez e com deferência. Eu não sou dessas, embora isso seja uma prática no mundo jurídico. Eu jamais faria isso, jamais trataria com essa deferência, com essa polidez, pessoas que destruíram o nosso ordenamento jurídico. Eu jamais faria isso. Mas, enfim, compreendo quem o faz, tal. De repente as pessoas têm medo de perder seus cargos, tal. Só que há muito tempo eu deixei de ter, isso deixou de ser um medo para mim. Isso para mim já não era algo tão importante para mim, havia coisas mais importantes em jogo. Então eu resolvi falar claramente com o público. Pois bem, então perdi minhas redes sociais há um ano, em setembro do ano passado. Em fevereiro desse ano veio a decisão do CNJ do determinando o meu afastamento das funções. Então, primeiramente, eu preciso explicar para o público que um juiz ser afastado das suas funções significa dizer que ele, nas funções, ocupando o cargo de juiz, ele seria um elemento perigoso para as funções jurisdicionais. Então, vamos dar um exemplo aqui. O que justifica um afastamento cautelar de um juiz? Um juiz que, por exemplo, vende sentença. Se um juiz está vendendo sentença, isso significa que ele tem que ser afastado agora, imediatamente, porque ele pode vender a próxima e a próxima, e com isso a justiça não está sendo feita. Se um juiz está privilegiando
seus parentes, privilegiando amigos no exercício da advocacia. Esse juiz tem que ser afastado agora, porque as decisões dele vão ser injustas. Aquela atitude dele vai interferir negativamente no trabalho dele como juiz. Houve um outro caso recente de um juiz que estava sendo acusado de assédio sexual contra, estagiárias, no ambiente do fórum. Então, se utilizando do cargo, da autoridade dele como juiz, para assediar sexualmente mulheres. Essa era a acusação. Então, faz sentido também afastar o sujeito daquele cargo, enquanto se apura, para que ele não possa gerar nenhum dano enquanto isso. Só que no meu caso, essa regra da geração de dano, necessidade de geração de dano, enquanto acontece o processo, isso não foi respeitado. Por quê? Porque as coisas das quais me acusaram, nada daquilo interferia na decisão que eu dava no processo criminal do fulano de tal que furtou um relógio na minha comarca. No processo que eu estou julgando de tráfico de drogas do maconheiro ali da esquina de Unai. Você está entendendo? Nada do que eu fazia, coisas que eu falava na rede social, não interferiam na minha sentença que eu ia dar do camarada lá que deu uma paulada na cabeça do outro. Então, não fazia sentido o meu afastamento. O meu afastamento era apenas uma questão, mais uma vez, de assassinato de reputação, porque se eles fossem realmente preocupados com a prestação jurisdicional, eles teriam me mantido na vara trabalhando. Porque eu sei muito bem que depois do meu afastamento, os outros juízes, coitados, ficaram sobrecarregados lá, não conseguiam dar conta. E o trabalho ficou prejudicado. O trabalho que, inclusive, embora digam, tentem demonstrar o contrário, no dia do meu afastamento eu tirei uma certidão com o meu escrivão e o escrivão me apresentou a certidão da vara, a vara zerada. Não havia nenhum processo paralisado há mais de 30 dias, o que no jargão forense significa vara zerada. Não havia processos paralisados. Então, assim, fizeram de tudo para assassinar minha reputação profissionalmente, porque, na verdade, o que eles queriam, na verdade, não era que eu deixasse de ser juíza, não. O que eles queriam era assassinar minha reputação para ter uma justificação, um respaldo público do que eles queriam fazer comigo. Então, inventaram um monte de coisa, e eu tenho, inclusive, toda a documentação comprobatória, e hoje eu não tenho nenhuma pressa. Não se preocupem que eu estou trabalhando nisso, e um dia todo mundo vai saber de tudo, inclusive eu vou mostrar os documentos, tá? Eu não fiz isso porque, por enquanto, eu estou sem rede social, eu não tenho pressa nenhuma. Como o professor Olavo nos ensinou, a gente não deve temer o ridículo. Então, eu não tenho pressa. Já queimaram minha reputação, já me tiraram do cargo, me aposentaram, então não tenho pressa nenhuma. Eu vou fazer tudo ao seu tempo. Então, pois bem, as alegações deles eram desídia como juíza, e falaram, ela não vai ao fórum trabalhar. Como eu falei para vocês, eu já tinha até um documento do próprio Tribunal de Justiça, assinado pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional, no sentido de que a minha localização não deveria ser conhecida do público, então, portanto, eu não poderia estar nem no fórum, nem na minha casa, preferencialmente nem na minha casa, eu deveria estar em outros lugares. Então, alegação de desídia no cumprimento das funções, alegação de palestras indevidas. Eles exemplificaram lá com uma palestra que eu dei em Florianópolis, num evento lá do Coalizão Conservadora, palestra indevida, palestra com políticos, sei lá, tinha alguns políticos lá palestrando e outros não políticos, era um evento conservador, inclusive apartidário, não teve nenhuma participação de partidos políticos nesse evento. Teve, olha, era tanto absurdo, eu nem lembro agora, era um monte de coisa, manifestação em Twitter, bate-boca em Twitter, essas coisas. O afastamento foi por esses motivos. Então, não teve nada que implicasse risco à minha decisão judicial. Tá entendendo?
Perfeito. Entendi perfeitamente. Eu fico pensando, né, onde é que está aí palestra indevida, né? Onde é que tem isso, né, Então, escrito, né? doutor, e se a sua palestra fosse na Uni? Ah, se fosse na Uni, lacrando? Não, eu Isso, seria convidada para pro palestrar CNJ. no CNJ, com certeza. Ia pro CNJ. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu acho, doutora, que a primeira vez que eu vi a aplicação daquele princípio constitucional que protege os juízes, por isso as pessoas sempre falavam assim, pô, estranho, descobrir um crime do juiz lá, e em vez do cara perder o emprego, ele foi aposentado compulsoriamente, e realmente, nós vimos vários casos em que o juiz foi aposentado compulsoriamente, ele, o praticante do crime, comprovado com o processo transitado e julgado, com o princípio da publicidade sendo atendido, aquilo é público, todo mundo consegue acompanhar o processo, e ao final o cara é julgado criminoso dentro da lei e o cara era aposentado compulsoriamente. Mas no seu caso, foi a primeira vez que eu vi esse princípio funcionando. A senhora conhece algum outro caso? Eu não conheço na história. Eu conheço alguns casos de aposentadoria compulsória, assim, em casos que eu realmente desconfio que o juiz era inocente, sim. Mas como eu nunca olhei os autos, tal, não posso afirmar. Mas eu desconfio que eu não tenha sido a primeira, não, tá? Mas eu acho que talvez o meu caso seja o mais conhecido, em caso que a aposentadoria compulsória funcionou, digamos assim, como uma garantia a um juiz eventualmente injustiçado ou perseguido. Então, cria-se uma polêmica, né? Porque todo mundo sempre foi contra a aposentadoria compulsória, e quando você vê funcionando, opa, peraí, será que não é o caso de manter? Então, cria-se uma polêmica grande aí, e eu reconheço que isso, de fato, é bem polêmico, porque é uma garantia para o juiz perseguido, e coisa que vai acontecer a rodo a partir de agora. Né? Exato. Então, E aí vem a questão, caso de como é que manter está... Sim. E aí vem a questão, doutora, como é que está o judiciário em relação ao seu caso? Como é que está o ambiente no judiciário? Né? Você tem aí manifestações de revolta, de pessoas falando, né, dessa injustiça que aconteceu? Mas você está me perguntando assim, o ambiente do judiciário, como que está? A questão é que eu não frequento certos ambientes. Muito bom. Eu não frequento este tipo de ambiente. Né? Eu tenho uma reputação a zelar. Mas, assim, no geral, obviamente, eu tenho vários amigos que são juízes, vários amigos advogados, e a sensação geral, assim, dentro do pessoal que eu conheço, que é da área do direito como um todo, é uma sensação de medo. Está todo mundo muito amedrontado. Todo mundo que tem cargo tem medo de perder o cargo. E, além do medo de perder o cargo, agora surgiu um segundo medo, que era o medo qual eu já estava alertando há muito tempo que ia acontecer. O medo de ser obrigado a dar decisões injustas, a dar decisões iníquas. E isso, essa hora, na verdade, esse momento já chegou. Vai piorar. Vai piorar. Caramba. O momento já chegou e vai piorar. Então, aqueles que derem decisões erradas vão estar aí com o pescocinho na forca. O afastamento do juiz de Belo Horizonte, porque ele ousou dar uma decisão judicial, veja, autorizando uma manifestação pacífica. Sim. Isso aí já serviu como um alerta para aqueles juízes que ousam respeitar a Constituição. A minha aposentadoria compulsória, combinada com assassinato de reputação, também é um baita incentivo a que esses juízes, bons, corretos, porém mais fracos na vontade, eles se curvem a dar eventuais decisões injustas para obedecer ao regime e manter os seus cargos. Uma das normas que eu sempre questionei, sempre falei isso para os meus alunos
não tenham apenas uma fonte de renda. Se você passar por um cargo desses, tenha uma segunda fonte de renda. Eu falo isso há anos. E o que acontece? Eles dificultam ao máximo os juízes, os servidores públicos em geral, a terem uma segunda fonte de renda, proíbe que juízes tenham empresas, a não ser que figurem como sócios, o que era o meu caso. Então, assim, dificultam ao máximo para que essas pessoas fiquem reféns daquele salário e, consequentemente, sejam obrigados a se curvar, a se dobrar quando o regime manda. Então, eu comecei também muito a falar isso com os meus alunos, inclusive publicamente, tem vários cortes meus no Instagram, para quem tem VPN, vai conseguir ver o meu Instagram, eu dizendo, passou no concurso? Ótimo, parabéns, aplausos para você. Já comece agora a arrumar a sua segunda fonte de renda. Não sei, constrói predinho para alugar os apartamentos, seja sócio de alguma empresa, dá teu jeito. Tem uma segunda fonte de renda para você não ser obrigado a queimar tua alma no inferno, dando esse tipo de decisão com medo de perder o teu cargo. Doutor, o que a gente está entendendo aqui é que o CNJ está ativamente participando de uma corrupção moral do judiciário e nisso carregando pessoas com ele, como a senhora disse, que são pessoas que nem todos têm a força para resistir, né? Para muitos o contra-cheque vale mais do que a moral, né? Como 3 vezes a senhora já falou, não quero que a minha alma vá para o inferno, então, mas tem gente que o contra-cheque está acima da alma e vai e embarca, entra na maré. Então a impressão que dá realmente é que, como eles estão corrompendo essa parte moral das pessoas que deveriam estar fazendo justiça, ele está cada vez mais afastado da justiça e está indo em direção a outro caminho, que a gente já comentou aqui, que ao que parece o que está mandando é determinadas correntes políticas e grupos daquele momento. E isso dá um sentimento de desesperança, porque, como já foi dito, o próprio CNJ deveria fazer sua correção, senão a PGR deveria fazer, senão o Senado deveria fazer. Eu vou emendar esse tema com uma live que eu vi essa semana do desembargador Sebastião Coelho, onde ele fala o seguinte, que diante da inércia desses poderes todos que a gente citou aqui, ele falando, as pessoas têm que voltar a ocupar as ruas, mas façam isso longe dos prédios públicos. Ele ainda dá essa dica, façam longe dos prédios públicos, ocupem, tipo Copacabana, comecem a ocupar a rua de novo, porque não está saindo nada da onde que deveria ter a reação para trazer a República de volta para o trilho, né? Então, e você olhando na história da humanidade, nenhuma sociedade que enveredou pelo esse caminho durou. Tudo colapsou. Então a gente está numa rota de destruição completa. A gente só não sabe a que nível vai chegar, ou se essa recuperação, em que momento da destruição ela chega. Se demorar muito, é terra arrasada. Você tem esse sentimento também? Tenho, total. É exatamente isso. E a gente não tem como prever quando que isso vai acabar, se vai acabar. Eu acho que, assim, acabar um dia vai. Eu não sei se a gente vai estar vivo para ver. Mas acabar um dia vai, porque não há mal que dure para sempre. A coisa é cíclica, né? Aquele meme que é super certo, que fala homens bons criam tempos bons, tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins. Então, assim, a gente está naquela época dos tempos ruins criados pelos homens fracos. E a gente não sabe quantos anos essa era vai durar. E, assim, no momento, eu rezo pelo milagre, porque, assim, pela justiça e pela política dos homens, eu não vejo um resultado muito imediato. Então, é rezar para que... né, eu sou católico, acredito em milagres, e eu acredito que um milagre pode vir a acontecer, sim, mas é joelhinho no chão e pedir, porque a gente chegou num ponto, pelo menos diante do que se pode fazer aqui, a gente chegou num ponto, a meu ver, quase que de não retorno. Mas, enfim, tem pouquíssimas alternativas. Algumas coisas que podem ser feitas não estão sendo feitas, como, por exemplo, você mesmo citou,
o povo nas ruas. O povo na rua é algo que deveria ter acontecido, não está acontecendo, mas ainda está em tempo do povo voltar. É porque o Alexandre de Moraes conseguiu criar aquela situação de medo generalizado. Entretanto, eu acho que as pessoas deveriam ter ido às ruas nesse 7 de setembro de preto, pacificamente. E o que eu estou dizendo isso? Basta você se colocar no lugar do tirano. Se você é o tirano, o que você gostaria que acontecesse? Tá? É só a gente se colocar no lugar do tirano e fazer o contrário do que ele gostaria que acontecesse. Se você é o Alexandre de Moraes, você gostaria de quê? Do povo todo em casa, trancafiado, quietinho, em silêncio? Ou você gostaria do povo nas ruas, todo de preto, segurando faixa, impeachment do Alexandre de Moraes? Eu acho que está fácil. Se coloca no lugar dele. O que você preferiria? É claro que você, sendo tirano, você vai preferir as pessoas encolhidas em silêncio do que nas ruas, com faixas contra você, para aquilo ali ser fotografado, circular na imprensa brasileira e mundial, queimar o filme dele, apurrinhá-lo. O que você preferiria? Então, sempre faça aquilo, faça o exercício imaginativo, se coloque no lugar do tirano e faça o contrário do que você sentir que ele gostaria que você fizesse. Então, essa é a minha conclusão para o que deve ser feito. No momento, o povo ainda tem essa alternativa, desde que, como assimilando aí as lições do desembargador Sebastião Coelho, longe dos prédios públicos, longe de baderneiros, né, em silêncio, ali apenas protestando de forma individual e silenciosa, só que com muita gente ao lado. Eu acho que nesse momento isso já é alguma coisa que incomodaria bastante. Numa ditadura, isso, em regra, não dá para acontecer. Na Rússia, isso hoje não é possível, manifestar-se contra o Putin. No Brasil, ainda é. E as pessoas estão deixando isso escapar pelos dedos. Sim. Doutora, é admirável, assim, eu admiro muito, né, o que você tem feito pelo país, que você tem aguentado, e a gente olha hoje em dia, não é comum, né, alguém, imagina, a pessoa passou num concurso, tem uma estabilidade, tem um bom salário, tem os benefícios e, de repente, está disposto a sacrificar tudo isso, né? Conta para o nosso público, o que te dá força para você enfrentar tudo que você está enfrentando? Ué, Max, como eu falei aí, o Laudelino contou 3 vezes, então aqui a quarta, eu estou tentando desesperadamente, né, miseravelmente, cavar minha vaguinha lá no purgatório, pelo menos, entendeu? Se eu tô... não quero, a gente tem que passar pela porta estreita, a porta é muito estreita, então são poucos que vão passar, eu estou tentando cavar uma vaguinha desesperada e miseravelmente. Então, assim, eu tenho que fazer o que é o certo e não o que vai me dar conforto naquele momento. Então, eu poderia muito bem ficar como, né, quase 100% dos colegas fazem. Fica ali, tal, fingindo que não é com eles, né, obedecendo o CNJ, né, tal, pacificamente, sem colocar nenhum tipo de empecilho. Afinal de contas, né, eles têm a prestação para pagar do carro, né, tem que passear na Disney uma vez por ano, né, não pode perder esses confortos, né? E assim, eu acho que vale a pena pagar o preço aqui na Terra, vale a pena perder esses confortos aqui, se for o caso, para não passar perrengue depois, e o perrengue que você vai passar depois, meu amigo, não é brincadeira, não. Então, eu só estou aqui miseravelmente tentando cavar minha vaguinha. É só isso, mais nada. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu lembro do Olavo falando, que foi uma coisa que me impactou bastante quando ele explicou sobre a eternidade da alma. E quando você entende aquilo, aí remete exatamente o que a doutora está falando sobre quando você percebe esse problema da eternidade da alma que você está fazendo aqui, vai refletir para a eternidade, você dá um passo atrás e fala, opa. As coisas passam a ter uma hierarquia diferente, peraí, né? Já não está mais valendo a pena as coisas aqui. Aí deixa eu voltar atrás. Mas, doutora, diz pra gente,
quais são os livros que você escreveu e participou que tem alguma relação com tudo isso aqui que a gente está conversando? Então, livros que eu participei foram o primeiro deles e mais famoso, O Inquérito do Fim do Mundo. São livros editados pela editora EDA, Educação, Direito e Alta Cultura, que é uma editora assim, que está fazendo um trabalho inestimável no Brasil, trazendo livros, inclusive do exterior, fazendo tradução de livros que eles não gostariam que nós lêssemos, mas essa editora está traduzindo esses livros do Antonin Scalia, por exemplo, e nós publicamos esse livro em 2020, Inquérito do Fim do Mundo, em que eu sou coautora, tem outros autores também nesse livro, organizado pela doutora Cláudia Piovesan, promotora de justiça no Paraná. Tem o livro também chamado Suprema Desordem, em que foi o terceiro de uma trilogia que começa com o Inquérito do Fim do Mundo, depois vem um livro chamado Sereis como Deuses. Desse segundo eu não participei, mas é muito bom. E o terceiro, que é o Suprema Desordem, em que a gente escreve mais um pouquinho, porque as arbitrariedades do STF não pararam em 2020, então a gente teve que escrever mais um pouquinho em 2022. Então a gente lançou esse terceiro. E eu escrevi também um prefácio de um livro que foi traduzido para o português, que é O Rumo à Juristocracia. É um livro do Rand Heschel, que é um professor da Universidade de Toronto, que ele escreveu Towards Juristocracy. E ele foi traduzido para o português pela editora EDA, e eu fui a prefaciadora desse livro, assim, que muito me honrou. Então, esses são os registros históricos que estão sendo feitos por hora, por mim, mas, se Deus quiser, haverá mais. Pois é, porque não parou em 2022, né? Vai ter que fazer o quarto volume aí. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Pode Atualizar. Fico até com um gostinho de quero mais, né? Acho que vai ter que logo voltar aqui também para mais um episódio com a gente. Mas antes de terminar, fala para o pessoal, onde é que o pessoal pode te encontrar, né? Quem quiser assistir seus cursos, onde que as pessoas podem te encontrar? Meus cursos continuam normalmente. Eu dou um curso semanal chamado Clube Super Acadêmicos, que é um sucesso. Uma aula por semana sobre assim, temas bombantes da atualidade. Inclusive, essa semana eu vou falar sobre o caso do humorista Léo Lins. Léo Lins. Acabou virando réu no processo. A gente não pode mais ter piadistas, comediantes no Brasil. Eu vou falar sobre esse tema essa semana. Então, sempre, toda semana, falando sobre alguma coisa de relevante que aconteceu no Brasil, mas só notícia ruim, né? E eu explico ali, apresento os artigos de lei, os artigos da Constituição e faço os comentários. Quem quiser se inscrever, manda um e-mail para o suporte@ludmilagrilo.com.br e pede um link, que aí o pessoal vai mandar para vocês. E em breve eu vou apresentar outras novidades, mas por enquanto é só o curso. Mas em breve vamos ter mais coisas. Maravilha. Eu já achei o link aqui, a gente vai colocar na plataforma. Já achei uma página aqui muito boa, o preço super acessível aqui, até eu tô aqui tentado. Ai. Bom, doutora, muito obrigado pela participação, obrigado principalmente pela coragem. Sim. Né? E por essa coisa inspiracional. Isso não fica à toa. Tem muita gente que está assistindo, talvez ainda não tenha se pronunciado, mas eu tenho certeza que suas palavras estão batendo no coração de muita gente, inclusive do judiciário. Isso aí. Tá? Porque o ser humano, não é da natureza do ser humano aceitar a injustiça assim. Acho que até o cara lá que está abraçado com o contra-cheque dele, tem momentos em que ele sente que bate ali e fala, ele sabe que está fazendo coisa errada. Ele sabe que ele faz parte da solução desse problema. Mas, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela disponibilidade de estar participando com a gente, bater esse papo com a família. Te atualizei, né, que a gente trata com tanto carinho essa família. A gente prometeu, né, vamos trazer candidatos aqui, entrevistados especiais, né, que possam estar aí mandando uma palavra de conhecimento, de cultura, até de fé, que a gente sabe que a doutora é um exemplo de fé, que inclusive a gente pode voltar um dia e fazer um programa só sobre isso. É verdade. Porque eu já escutei essa história da conversão dela, quando ela fala, botei o joelhinho no chão, é uma história muito bonita mesmo.
e a gente pode voltar uma outra oportunidade aqui. Tá bom, doutora? Vai ser um prazer. Obrigada aí pelo convite, adorei o papo aí, Laudelino, Max. Prazer rever vocês e contem comigo sempre. Tá joia. Obrigado. Laudelino, obrigado também pela participação. Obrigado, Max. Pessoal, agradeço a vocês também, né, todo mundo que está assistindo mais esse episódio. E lembrando, né, semana que vem a gente volta com o nosso Pode Atualizar. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.